pessoal, como eu comentei no final do último vídeo de resposta às 7 perguntas para o Mateu, estarei a partir de hoje respondendo a alguém que apelidei de criacionista revoltado, que é o indivíduo autor desse post maravilhoso que está aqui na tela. Tá? Essa imagem foi colocada num grupo de ateus no Facebook. E vocês podem ver que é puro ad hominem. Bom, eu já deixo avisado que essa falácia vai ser recorrente no vídeo dele, então preparem a paciência. Outra coisa que gostaria de destacar é que foi esse indivíduo que me contatou no Facebook para apresentar a sua obra. Então, por favor, não venham alegar que eu estou escolhendo os frutos mais baixos aí da árvore do criacionismo, né? Foi ele que me procurou. Vamos lá. Um esclarecimento. Eu tive que remover o áudio do vídeo dele, pois eu não sei se ele possui os direitos da música que ele usa no fundo. Então, os trechos do vídeo dele vão estar sem som, porque o único som que tem é realmente a música. Tá? Uma outra observação importante é que, ao contrário do que eu fiz no vídeo das 7 perguntas, onde eu deixava o pastor falar a pergunta, fazer o proselitismo dele, para então responder, dessa vez, cada vez que ele mudar a imagem na tela, ou que ele apresentar uma certa sequência de falácias, eu vou interromper o vídeo dele, responder, e aí, assim que eu terminar minha resposta, voltamos da onde parou o vídeo, tá? Que geralmente vai ser a imagem seguinte. Bom, e o último aviso antes da gente começar é que, para evitar que esse vídeo ficasse demasiadamente longo, eu vou dividir ele em partes, como eu fiz com o vídeo das 7 perguntas. Porque é muito rápido para você falar besteira, para você apresentar algo sem nenhuma evidência. Mas para você falar seriamente, apresentar evidências e tudo mais, leva tempo. Ele apresenta, às vezes, 4 falácias por minuto. E para acabar com isso, eu vou levar mais do que 1 minuto. Então, vocês já viram como é que fica, né? Bom, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Já nos primeiros segundos do vídeo temos a falácia do espantalho ou falácia do homem de palha. Mais de uma ocorrência dessa. Então vamos lá. Primeira ocorrência. Ele destaca raças favorecidas. Para qualquer um com um mínimo de interpretação de texto e de bom senso, fica claro que Darwin usou a palavra raças como sinônimo de espécies. Quando você vai publicar alguma coisa, você vai fazer um texto sério, você não fica repetindo exatamente a mesma palavra vez após outra. Você vai usar sinônimos. Bom, o único lugar onde raças, nesse contexto, se refere a etnias humanas é na cabeça desse augusto cidadão. Vamos à segunda ocorrência, que eu chamo de a tradução sem sentido. Temos a frase original: The preservation of favored races in the struggle for life. Ele oferece a seguinte tradução. Eu vou tentar colocar a imagem aqui da frase na tela. Vocês já devem estar vendo.
A preservação das raças favorecidas na violência pela sobrevivência. Pois é. Vamos parar um momento e simplesmente ignorar os erros de tradução proposital dele. Vamos pensar uma frase em português. A preservação das raças favorecidas na violência pela sobrevivência. Isso não faz sentido nenhum. Vamos lá. Vamos aos erros dele agora. Struggle pode ser usada tanto como verbo quanto como substantivo. Logo, a quantidade de traduções possíveis é grande e dependemos do contexto para traduzir. Vamos ver traduções possíveis para struggle. Luta, disputa, competição, conflito, contenda, briga, combate armado, combate desarmado, combate com espadas, combate corpo a corpo, hostilidade, guerra, contorcer-se, debater-se, procurar libertar-se, fazer um grande esforço. Eu imagino que, se caso ele venha assistir esse vídeo de resposta aqui, ele vai contorcer-se e debater-se muito. Mas vamos torcer para que ele faça um grande esforço e procure libertar-se. Tá, desculpa, a piada não foi das melhores, mas vai pelo esforço, né? Entendeu? Mais um esforço. Vamos dar continuidade porque a coisa está ficando triste. Vamos lá. Não precisam confiar em mim, tá? Olhem por vocês mesmos em dicionários, em tradutores como, por exemplo, do Google ou qualquer outro que vocês tenham preferência. O segundo erro é pior ainda. Ele traduz life como sobrevivência. Hoje em dia, qualquer um que tenha familiaridade com o computador, em algum momento na sua vida deve ter jogado um jogo eletrônico. Então, esperar que ele não saiba que life é vida é meio complicado. Porque life é uma palavra muito recorrente em jogos eletrônicos. E mesmo que ele não tenha jogado, é uma palavra que a gente vê com muita facilidade. Às vezes até em nome de seguro. Né? Vamos lá. A tradução correta da frase seria a preservação das raças favorecidas na disputa pela vida. Pode haver outra tradução? Pode. A gente pode usar no lugar de disputa, contenda, podemos usar competição, podemos usar conflito, podemos usar eu já usei contenda, conflito, competição, disputa, luta. Poderíamos usar luta. Mas eu pessoalmente preferi disputa. Para mim a frase soa melhor com a palavra disputa. Haviam outras opções? Haviam. E essas outras opções faziam sentido. Violência aí não faz sentido nenhum. Vamos lá. Então ainda ficamos com um ataque à pessoa do Darwin indireto, mas é um ataque à pessoa dele, né, um ad hominem, porque ele chama o Darwin de racista com essas interpretações e traduções bizarras dele. E infelizmente o Darwin não está mais disponível para responder a esse respeito pessoalmente, né? Não dá para
tentar contactar ele e falar: Darwin, você é racista? Ele não teria como responder. Ou será que não? Nós temos a biografia dele, que esse trecho da vida dele foi relatado no diário dele das viagens do Beagle, que é o nome da biografia também, tá? E também tem uma versão hoje em dia em quadrinhos da vida dele e também é muito boa, tá? Eu já dei uma olhada nesses quadrinhos, a qualidade é boa mesmo, pode confiar. Vai lá, procure. Se não quiser confiar, também não confie. É até bom que não confiem absolutamente em mim. Procurem em mecanismos de busca aí. Eu não lembro agora o nome da versão em quadrinhos, mas se vocês colocarem quadrinhos, Darwin, biografia, deve aparecer para vocês. Bom, e o livro mesmo que eu li, e da onde eu extraí o trecho que eu vou falar para vocês daqui a pouco, chama-se A Viagem do Beagle. Então vamos lá. Perto do Rio de Janeiro, minha vizinha da frente era uma velha senhora que tinha umas tarraxas com que esmagava os dedos de suas escravas. Em uma casa onde estive antes, um jovem criado mulato era todos os dias, a todo momento, insultado, golpeado e perseguido com um furor capaz de desencorajar até o mais inferior dos animais. Vi como um garotinho de 6 ou 7 anos de idade foi golpeado na cabeça com um chicote, antes que eu pudesse intervir, porque me havia servido um copo de água um pouco turva. E essas são coisas feitas por homens que afirmam amar ao próximo como a si mesmos, que acreditam em Deus e que rezam para que sua vontade seja feita na terra. O sangue ferve em nossas veias e nosso coração bate mais forte ao pensarmos que nós, ingleses e nossos descendentes americanos, com seu jactancioso grito em favor da liberdade, fomos e somos culpados desse enorme crime. Charles Darwin, A Viagem do Beagle. Mais uma vez, Beagle é a embarcação que levou ele na famosa expedição. Engraçado que, para atacar a teoria da evolução, ele a chamou de religião. Vamos saborear a ironia disso por um momento? Ou seja, um religioso está tentando provar que o criacionismo é uma ciência. E para isso, ele chama a teoria da evolução de religião. Percebe o absurdo da coisa? Pois é. Vamos tocar para frente. A biologia não separa a humanidade em raças. A ideia de raça humana é um construto social que data há séculos. Eu gostaria de lembrar também que podemos encontrar racismo em discursos de certos líderes religiosos. Nem todo religioso é racista. Racismo também pode ocorrer em meio a ateus, em meio a qualquer grupo humano você pode encontrar indivíduos racistas. Mas você falar que a teoria da evolução, ou que o Darwin, depois de eu ter lido o trecho do Beagle,
lá da viagem do Beagle para vocês, não tem o menor sentido. E esse material está aí à disposição. Mas ele prefere usar as falácias dele e dane-se a verdade. Mas vamos lá. Um desses líderes religiosos ao qual me referi, que apresenta discursos racistas, é um certo pastor evangélico envolvido em política. Eu vou deixar um link na descrição onde ele repete a declaração racista e tenta se justificar. Vou deixar a critério de vocês julgarem se a declaração é realmente racista ou não. A minha opinião, se eu estou citando ele aqui, já ficou clara, né? Então vamos lá. O segundo líder religioso, proferindo o discurso racista, vai ser mencionado daqui a pouco. Tenha um pouco de paciência. Como é que ficamos então com essa situação? Para sustentar a afirmação de que existe uma base na teoria da evolução para o racismo, ele precisa apresentar uma evidência. E como eu já apresentei uma evidência mostrando que o autor original da teoria, né, não é racista, a tentativa dele é hilariante. Agora ele apresenta uma imagem falando de frenologia, um campo de estudo que foi refutado e abandonado há séculos. A frenologia foi desenvolvida em torno de 1800 pelo médico alemão Franz Joseph Gall, nascido em 1758 e morreu em 1828. Ou seja, a frenologia antecede a publicação da primeira edição da Origem das Espécies em quase 60 anos. Portanto, não há como essa ser produto da teoria da evolução. Agora eu vou mencionar dois seguidores famosos da frenologia. Cesare Lombroso, cientista, criminologista e espírita italiano. Link na descrição. Vocês lembram que eu disse que tinha um outro líder religioso que eu ia falar logo mais? Não é o Lombroso, tá? O Lombroso ele era espírita, mas não era dele que eu estava falando. O Lombroso ele é bem conhecido para o pessoal da antropologia, do direito. O líder religioso que eu fiquei de mencionar e vou fazer agora, ele é mais conhecido do público em geral. Ele é o fundador do Espiritismo, Allan Kardec. Como que eu posso dizer que Allan Kardec era racista? Simples. Com as palavras do próprio, na conclusão de um artigo que ele escreveu para a Revista Espírita em 1862, no mês de abril, com o título Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra. Vocês podem ter certeza que com esse título, lá vem. Vamos à conclusão do Allan Kardec. Os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos. Como espíritos, sem dúvida são uma raça inferior. Quer dizer, primitiva. São verdadeiras crianças às quais pode-se ensinar muita coisa, mas por cuidados inteligentes. Pode-se sempre modificar certos hábitos, certas tendências,
e já é um progresso que levarão para uma outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições. É complicado, né? Mas vamos seguir adiante, porque falarmos especificamente do Kardec é assunto para um outro vídeo. Eu só mencionei ele como um exemplo de discurso religioso racista. E mencionar apenas o exemplo de um evangélico seria injusto. Então vamos voltar ao vídeo. Eu gostaria de deixar claro que crença e descrença religiosa não definem caráter. Não é porque alguns religiosos escolhem promover discursos como esse que todos os religiosos sejam racistas. E a gente também não pode se rebaixar ao mesmo nível. Quando eu falo a gente, falo ateus. Porque o mínimo denominador comum nunca é boa coisa. Se alguém se sentiu ofendido pela imagem do comentário dele no Facebook, pelas palavras dele no vídeo, não toquem ofensas. Apenas cria desgaste a vocês. Tá? Façam como eu. Quando ele responde alguma postagem minha, ou eu vejo ele postando alguma coisa, e trocamos algum comentário, enfim, eu tenho seguido a seguinte lista de opções. Eu mostro as falácias, ou eu pergunto se ele não cansa de passar vergonha, ou eu peço por evidência, ou eu digo para ele, vai estudar, vai abrir um livro. O resultado é bem engraçado. Ele fica xingando como se não houvesse amanhã. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que ele me mandou para aquele lugar ou falou algo do nível. Como eu disse, o resultado é bem engraçado. Enquanto ele fica lá xingando, eu fico imaginando a cara dele de frente pro computador. Né? E eu morro de rir com isso. Quanto mais ele escreve ofensas, mais eu rio. Bom, senhoras e senhores, esse é o fim da primeira parte da resposta ao vídeo Esmagando o Evolucionismo por Completo. Parece que a única coisa que vai sair esmagada daí não é a evolução. Né? Se vocês acham que a argumentação dele foi ruim até agora, esperem pelas próximas partes. Toda semana eu vou colocar mais uma parte até a gente concluir esse vídeo. Bom, deixem seus joinhas, inscrevam-se no canal para não perderem os vídeos, acompanhem a página do Facebook para saberem de outras novidades além de vídeos. E no Facebook vocês também podem sugerir para mim novos conteúdos aqui para o canal, se vocês tiverem alguma ideia. O canal não é só sobre ateísmo, eu tenho outras playlists. Eu quero tratar de outros assuntos para não ficar repetitivo demais. Porque, infelizmente, os criacionistas e religiosos fanáticos não têm muita variedade de argumento. Você sempre vê a mesma coisa. E quando acabar essa série que eu estou fazendo agora, de resposta a esse vídeo dele, provavelmente eu vou fazer alguns vídeos não tratando de ateísmo, de algum outro assunto, para a gente descansar um pouco. E depois eu tenho mais uns 3 vídeos dele que eu posso responder também. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Vida longa e próspera.